Hello, galera. Quanto tempo, né, mano? Quanto tempo, né, gente? Bom, gente, voltei com um tipo de conteúdo diferente agora. Vou começar a contar as minhas experiências com Jesus e pra poder ajudar vocês a edificar o corpo. No caso, o corpo de Cristo, que somos nós. E é isso, galera. Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vim contar algo que aconteceu comigo hoje. E vou contar hoje pra vocês. Eu tava fazendo uma devocional, na verdade foi algo meio inesperado. Eu falei assim, eu vou fazer o devocional. Daí, eu sentei na minha escrivaninha pra poder fazer o devocional e comecei a ler. Sabe quando você só lê? Foi tipo isso. Mas o Senhor falou assim, você não vai só ler, você vai ter que prestar atenção nisso daqui. Eu li agora, hoje, Daniel. Enfim. Daí no primeiro capítulo de Daniel, os 2 primeiros versículos, diz assim, o título que tá na minha Bíblia é Daniel na Babilônia. Tá escrito assim, no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, ou seja, não sei explicar, habitou, achei a palavra. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, nas mãos do rei Nabucodonosor, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na terra do tesouro do seu Deus. Vamos prestar atenção bem nessas partes. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, e aí nos colocou na casa do tesouro do seu Deus. E, gente, depois que eu li esses 2 versículos, eu tive uma reflexão breve, básica, bem emotiva. Foi assim, o Senhor me falou assim, Deus, nessa época, usou Nabucodonosor para mostrar o que é ser responsável com as coisas dele. E eu fiquei, como assim? Mas é isso mesmo, gente, vocês estão falando. Sabe quando você fala algo, tipo, Deus tá falando com você, mas é você que tá falando? É tipo isso. E aí, eu falando, e aí o Senhor tocou no meu coração, porque eu sabia que eu precisava sentir aquilo. E aí Deus me falou assim, vocês precisam ser mais responsáveis com as coisas de Deus. E se for necessário, Deus vai tirar as coisas de vocês para dar para outras pessoas, para ensinar o que é ser responsável com as minhas coisas. E, enfim, o Senhor me falou isso e eu acredito que era necessário compartilhar com vocês, por isso que eu tô começando a fazer esse vídeo hoje. Eu não ia começar, na verdade eu ia começar hoje, mas com outro tipo de devocional, outro tipo de mensagem. Mas Deus me fez parar para pensar nisso, por conta que nós estamos deixando aquilo que Deus nos deu para depois e estamos fazendo as coisas de qualquer jeito. Temos 2 lições aí. A primeira, estamos fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, por conta que estamos deixando pro final. No domingo, hoje é dia 22, no domingo, dia 19, o Senhor, eu me atrasei para ir pra igreja e é algo que acontece muito comigo. E aí eu me atrasei para ir pra igreja e o Senhor me falou sobre essa situação. Estamos deixando isso para depois. Tipo, estamos deixando de nos preparar para Deus para depois. Eu sirvo na igreja, sou da mídia e sou sonoplasta na igreja. E aí, eu tenho essa questão de chegar atrasada. E, enfim, eu sempre chego 10 minutos antes, 5 minutos antes. Tem dias de eu chegar na hora do culto, ou seja, o culto tá marcado para 6 horas, eu chegar nas 6 horas. E isso é muito ruim, por causa que eu fui chamada para algo que não é pra eu me atrasar. Na verdade, tudo que Deus coloca na nossa mão não é pra gente se atrasar. E aí, o Senhor falou isso, vocês estão demorando demais pra se preparar pra mim. É tipo a parábola das 10 virgens. Tipo, elas 5 insensatas demoraram demais pra guardar azeite. E quando foi na hora, elas não tinham como mais guardar azeite, não tinha mais como se preparar. E outra experiência também que acontece comigo eu tô estudando pra ETEC, para poder estudar lá, pro meu futuro e tal. Só que era pra ter começado a estudar no começo do ano. Não comecei a estudar no começo do ano, comecei a estudar agora, a gente tá em outubro, 22 de outubro. Comecei a estudar por esses dias, por esse mês de outubro. Era pra ter começado faz muito tempo. E eu não fiz isso, eu demorei. Só que o problema é quando nós pensamos que dá tempo, mas nunca dá tempo. Porque se a gente deixar para depois, lógico que não vai dar tempo. Então foi isso que o Senhor falou comigo. Nós precisamos começar a fazer as coisas para Deus cedo.
no caso, na hora, e não se atrasar. Enfim, o Senhor falou sobre isso, de fazermos as coisas de qualquer jeito, porque se a gente deixa pro final, a gente vai fazer de qualquer jeito. Tipo, eu iria me arrumar de qualquer jeito pra ir pra igreja. E eu estudar de qualquer jeito também, ou estudar só alguns tipos de conteúdo, e não seria estudar tudo. E enfim, temos que reservar tempo e abrir espaço para as coisas de Deus. Nós precisamos disso. Segunda lição. O Senhor me falou sobre aquilo que Deus colocou na nossa mão. Precisamos fazer no tempo que tem que ser feito. Por exemplo, eu assisto um pregador chamado Theo Hayashi, ele é pastor. Ele fala bastante sobre mudança. Tive bastante pregação dele falando sobre mudança. E eu ouvi uma pregação no Spotify falando sobre mudança. Que o título da mensagem é Buscando Metamorfose. Indico muito vocês ouvirem, gente. Que pregação incrível. E ele estava falando sobre o que Deus colocou na sua mão. Tem aquela questão, aquela parábola dos talentos. Tipo, se Deus te deu 5 talentos, você vai devolver no dia de prestação de contas, que é naquele grande dia, você vai devolver 10 talentos. Então você vai multiplicar. Eu já ouvi uma pregação de um líder de jovens também, que se chama Nick Moretti. E ele fala sobre isso na pregação do o Evangelho do Reino, alguma coisa do tipo. E aí ele explica que nós precisamos multiplicar e guardar as coisas que Deus colocou em nossa mão. Então é importante a gente fazer isso, é importante a gente guardar, é importante a gente multiplicar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Como que eu vou multiplicar e guardar se eu começar as coisas de Deus tarde? E o Senhor me falou sobre isso. Tipo, se Ele te escolheu para ser missionário, o que primeiro você vai fazer? Você vai se preparar. Tá, não tem como ser missionário já agora, eu preciso entender muitas coisas, Deus ainda precisa me ensinar. Então você já vai se preparar para ser ensinado por Deus, porque Deus é aquele que ensina, aquele que auxilia, enfim. Você precisa já se preparar para isso. E se Deus chamou para ser profeta, você já vai se preparar para isso. Se Deus chamou para ser pregador, você já vai se preparar para isso, ministrador. Se Deus chamou para ministrar, para louvar, através do louvor o Senhor se move também. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, sim, você vai se preparar para isso. Agora, se Deus te pediu algo, por exemplo, fala isso, tal coisa para alguém. Você já vai lá fazer, você não pensa nada, você segue o plano. Você esquece, você nem se questiona, Deus, mas não dá assim. Você vai lá e você vai fazer porque Deus te chamou para isso. Então, não deixe para depois aquilo que Deus colocar na sua mão. Agora, e é importante a gente fazer, nós fazermos isso, porque Deus nos escolheu para o tempo agora. Isso é muito incrível, gente. Mas é isso, gente. É isso que Deus falou comigo e eu queria compartilhar com vocês. Vai ter mais vídeos no canal, sim. Aquilo que Deus colocou na minha mão, você é mais responsável. Então, ore. Importante você orar. Importante você se colocar de olhos agora. Não importa onde você esteja. Você no meio do mercado, sim. Tô brincando. Mas, tipo, orar. Ai, Senhor, me ajuda, Pai, porque eu quero ser mais responsável com as coisas de Deus, eu quero parar de enrolar. Tem uma coisa também, eu sou uma pessoa que enrola demais. Então, por que Deus me escolheu pra falar isso pra vocês, sendo que eu enrolo muito? Pra gravar esse vídeo eu enrolei muito. Pra fazer devocional eu enrolo muito. Pra poder assistir uma pregação abençoadíssima que cai fogo do céu, eu demoro muito. Por que será que Deus me escolheu? Porque Ele quer me mudar. Então Ele vai fazer a mesma coisa com você. Não importa quem você seja, se você seja uma pessoa muito preguiçosa, se é uma pessoa que enrola demais, assim como eu tenho certeza que você se identificou com isso, então você vai fazer o quê? Você vai se posicionar em oração, entendeu? Você vai ali entender que naquele momento o Senhor vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te ensinar, porque Ele é um Deus de misericórdia, Deus é muito bom, gente. E é isso, galera. Tchau e até o próximo vídeo.